Nós saudamos a todos com a graça e a paz, o amor do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós queremos desejar um ótimo dia a todos aqueles que estão nos acompanhando desde já. Tenho certeza que, assim como eu, você também está aí com o coração ansioso para mais uma vez ter um encontro com o Senhor nesta manhã. Está ansioso por aquilo que o Senhor vai falar conosco nesta manhã de escola dominical. Eu louvo a Deus pela sua presença, louvo a Deus por todos aqueles que estão chegando, todos aqueles que estão conectados desde já conosco. Então, já comece aí o seu dia compartilhando esse link dessa live, abre uma sala de vídeo no Facebook, compartilhe com as pessoas que você acredita que precisam estar ouvindo uma palavra de esperança, uma palavra de vida nesta manhã. E eu tenho certeza que você será abençoado nesta manhã. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 148. Vou pedir minha assistente para escrever aí o texto. Salmo de número 148. Digita aí, fazendo favor, mãe. Salmo de número 148, irmãos. Amém? Salmo de número 148. A palavra do Senhor diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o com os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Dando ênfase ao versículo de número 13. Que louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e o céu. Amém? Nessa manhã, eu gostaria de te convidar, assim como ontem o pastor começou a live falando que nós devemos bem dizer, louvar ao Senhor. Nós temos um hino que diz que hoje é tempo de louvar a Deus, e realmente hoje é tempo de louvar a Deus. Amanhã será tempo de louvar a Deus. Que nós possamos, nesta manhã de domingo, começar essa nossa escola dominical e ter a certeza de que nós estamos reunidos, mesmo que de forma virtual, para bendizer o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, porque nós cremos que Ele é a razão do nosso existir. Assim como Ele fala sobre toda a criação, nós como criaturas, e não apenas criaturas, como os filhos do Senhor, nós devemos louvar o Senhor, porque há poder no nome do nosso Deus, há poder naquele que nós invocamos e que criou todas essas coisas, que nos criou. Nós podemos louvar o seu santo nome. Então que nesta manhã nós louvemos ao nome do Senhor, que tem todo o poder para transformar qualquer situação, qualquer pandemia, qualquer dificuldade, qualquer problema. Tudo pode ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. E Ele é poderoso para transformar, para fazer milagres, para curar, libertar. E nesta manhã nós invocaremos o nome dEle, nós ouviremos a voz dEle em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa. Vamos invocar o Senhor nesta manhã. Senhor, nós nesta manhã, ó Deus, queremos bendizer o Teu santo nome, Senhor, desde já, assim como lemos na Tua palavra. Porque o Teu nome, Senhor, é excelso, é supremo, é exaltado sobre tudo e sobre todos. Senhor, que nesta manhã
a tua voz venha a ser real, ó Pai, que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Nós invocamos a ti, Senhor, porque temos a certeza de confiamos no Deus que tem todo o poder para transformar qualquer situação, no nome que está acima de todo nome, no nome que pode transformar qualquer situação, que cura enfermos, que liberta cativos, que traz vida, ó Pai, aos mortos, que cura os cegos, os enfermos, ó Senhor, que nos traz uma nova vida a cada manhã. Por isso nós invocamos o teu nome, na certeza de que o Senhor falará nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor, louvar o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, Senhor, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Senhor, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exalte o nome do Senhor aí na sua casa. Exalte o nome dele. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Exaltado tu és sobre tudo, sobre todos. Exaltado. A morte venceste, o véu
nome. Senhor, que a mesma presença que estamos sentindo durante os momentos de louvor, Senhor, venha ser, ó Pai, junto neste momento da Tua Palavra, Senhor. Estamos ansiosos, ó Deus, por ouvir aquilo que o Senhor tem nos preparado, Senhor. Fica, ó Pai, à vontade no nosso meio, ó Pai. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Invocamos que ao ministrar a Tua Palavra, ó Pai, os Teus servos, ó Pai, venha ser usado mais uma vez para trazer aquilo que o Senhor preparou de tão especial nesta manhã, Senhor. Louvamos ao Senhor pela Tua presença e que o Senhor continue, ó Pai, livre, Senhor, em nosso meio para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, graça e paz, bom dia a todos. Graças a Deus, mais um domingo na presença de Deus, depois deste momento de louvor e adoração ao único digno, que é o Senhor Jesus. Bem, queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículos 1 a 4 e o versículo 9. Repetindo, segundo livro de Reis, capítulo 7, versículos de 1 a 4 e o versículo 9. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs. Bem, assim diz a palavra de Deus. Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Eis que o Senhor diz: amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha fina será vendida por apenas uma peça de prata. 2 medidas de cevada por uma peça de prata no mercado, no portão de Samaria. O servo no braço de quem o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: isso não poderia acontecer, mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu. Eliseu contestou: muito bem, você mesmo verá essas coisas com os próprios olhos, mas você não comerá nada disso. Havia 4 homens com lepra no portão da entrada da cidade, e eles perguntaram uns aos outros: por que deveríamos nos sentar aqui até morrermos? Se dissermos entraremos na cidade, então como a cidade tem sido consumida pela fome, nós morreremos ali. Se ficarmos sentados aqui, também nós morreremos. Então vamos nos render ao exército da Síria. Se eles pouparem nossa vida, viveremos. E se eles matarem, nós apenas morreremos. Versículo 9. Finalmente eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo é errado. Em tempo de boas novas como este, não deveríamos guardá-los para nós mesmos. Se esperarmos até o amanhecer, receberemos apenas castigo. Então vamos e contemos a casa do rei. Amém, irmãos? Uma expressão da palavra de Deus que nós, muitas vezes alguns irmãos e irmãs já ouviram algumas pregações e esse contexto da palavra do Senhor. Enfim, a situação que Israel estava passando aqui neste momento, pelo menos se nós formos em qualquer país do mundo, desse planeta, 3 coisas são evidências, ou 3 áreas são evidências em qualquer país: a política, a economia e a religião. Obviamente poderíamos citar aqui tradições, costumes, enfim, mas pelo menos essas 3 colunas que qualquer país do universo, do nosso planeta, tem na sua localidade. Vou repetir: política, economia e a religião. E por que o irmão Alexandre está falando isso? Porque
Aqui nós estamos falando de um país e de uma nação que estava a situação adversa, triste, seja no declínio nessas três áreas: política, na economia e também espiritual. E nós estamos dizendo aqui, irmãos e irmãs, que era um povo que conhecemos a história de um povo que ficou 430 anos escravizado. E Deus lhe dera uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada. Porventura, nós trazemos essa realidade para o nosso país, que também o nosso país, nós podemos dizer sim, que mana leite e mel. Um país como o nosso, um país abençoado. Riquezas de minerais e vegetais, riquezas no seu solo, na sua temperatura. Um povo lindo como o nosso país, seja ele negro, branco, pardo, indígena, um país lindo, povos lindos, enfim. Mas tanto na questão de Israel como os nossos dias de hoje, quando nós não temos uma base chamada a sua liderança e todos aqueles que estão ao redor da liderança, se não tiver o temor do Senhor, infelizmente, amados irmãos e irmãs, não somente essa base, mas vai afligir a população. Por que o irmão Alexandre está falando isso? Porque quando nós observamos a palavra de Deus e verificamos o rei, naquela época o rei chamado Jorão, do reino, no caso do reino do norte, cuja capital, como diz aqui, Samaria, a Bíblia diz que ele não fazia nada que era discernente à sua palavra. Ou seja, a Bíblia diz assim, e que Jorão fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Nada mais e nada menos de que filho de Acabe, de Jezabel. Então os irmãos já imaginam, olha a herança que esse filho herdou. Tem uma parte no capítulo 3 desse mesmo livro que fala sobre Jorão, que aponta de um determinado momento que ele derrubou os altares. Mas a Bíblia também nos relata que era para que ele tivesse o temor do Senhor, permaneceu no pecado. Então, quando nós temos um país cuja liderança não se faz algo em favor do seu povo, infelizmente, amados irmãos e irmãs, as atitudes das nossas lideranças comprometem essas três áreas. Comprometem a política, a economia e também o mundo espiritual. Então, de certa forma, Israel aqui viu também as atitudes desse rei que estava fazendo coisas erradas. Então eles poderiam falar, então como o rei está fazendo coisas erradas, então eu vou fazer. Mas nós que somos servos do Senhor, nós não podemos nos contaminar com as coisas que vêm da liderança ou com as coisas que estão à nossa volta, porque nós temos o temor do Senhor. Se os irmãos observarem, a partir do capítulo 7, o primeiro versículo diz assim, no profeta Eliseu, assim diz o Senhor. Ou seja, não é conforme diz Jorão, o rei Jorão. Não como diz os sacerdotes ou sumos sacerdotes, não. É conforme o que diz a palavra de Deus. E quando Eliseu lhe traz essa revelação da palavra de Deus, o povo tinha que atrair para si, dentro do seu coração, dentro da sua vida, verdadeiramente a voz que vem do trono da graça. E quando é Deus que fala, irmãos e irmãs, vai acontecer. Nós cremos nisso. Independente das circunstâncias, da política, da economia, da cultura, da tradição, o que importa e o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Então nós temos que estar atentos com os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que o que venha a prevalecer é o que sai da boca de Deus. Os irmãos observaram que quando o profeta Eliseu disse, assim diz o Senhor, e ele vai falando o que vai acontecer. Ele já vai falar que uma medida de farinha fina vai custar uma peça de prata. 2 medidas de cevada vai também, qual é o custo? Também uma peça de prata. Mas por que o profeta falou essas coisas? Porque no capítulo anterior, Israel estava numa situação tão degradante
tão triste de que foi que os sírios, ou os inimigos do povo de Deus, cercaram essa cidade. É obviamente uma cidade que está em volta dos seus inimigos. O alimento não poderia sair e nem tampouco entrar. O tempo se passava, então o alimento ia acabando e ficando no momento escassez de alimentação. Então, obviamente, não poderia entrar e sair porque o inimigo está à volta de Samaria. E o que nós podemos trazer isso para as nossas vidas? Que nós temos que estar atentos, irmãos. Porque não foi à toa que o profeta diz, ouvem a voz do Senhor. E quando nós temos essa responsabilidade de estarmos atentos à voz do Espírito Santo de Deus, nós temos que estar atentos a tudo que está em nossa volta. Porque quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, antes de ele falar orar, tem uma palavra antes, é vigiar. Então vigiar e também orar e ficar atentos. Nós temos que estar atentos às coisas que estão em nossa volta. Porque de certa forma, a Samaria que representa a nossa vida. Como está a sua Samaria? Como está a minha Samaria? Se nós verdadeiramente, amados irmãos e irmãs, estamos atentos à voz do Senhor. Então quando Eliseu lhe traz essa revelação vindo do céu, de que uma medida de farinha e também a medida de cevada vai custar apenas uma peça de prata, é porque, como eu disse, o escassez que estava a vida de Israel. Porque chegou ao extremo, o extremo de que naqueles dias, a Bíblia diz no capítulo 6 que uma cabeça de um jumento custaria 85 peças de prata. Um copo, vou repetir, um copo de esterco, é isso mesmo, um copo de esterco de pomba custaria 5 peças de prata. Nós não entendemos se essa palavra esterco era uma questão que era para fertilizante, ou alguns historiadores falavam que a situação estava tão terrível que até poderiam consumi-las. Eu já ouvi fatos de que de uma das pessoas que dava manutenção em galpões de indústria, a pessoa foi limpar a calha, tirar a sujeira, e uma dessas sujeiras tinha esterco ou fezes de pomba. E essa pessoa, esse profissional, ele não colocou um equipamento próprio, uma luva própria. Então ele sujou suas mãos e depois colocou as mãos nos olhos. E essa pessoa ficou cega ao tocar, para os irmãos e as irmãs entenderem essa situação. Mas a gente acha que isso é o extremo que aconteceu com Israel. Não chegou ao extremo. O extremo também que aconteceu era o canibalismo aqui neste momento. De tamanho que a própria palavra também no capítulo 6 diz que o rei, esse Jorão, o rei de Samaria, quando ele estava lá na beira do muro, ele ouviu as mulheres gritando. E quando ele observa uma dessas mulheres gritando, uma dessas mulheres disse, rei, eu e essa mulher aqui nós fizemos um pacto de que a fome estava tão tremenda que precisávamos de nós consumirmos os nossos filhos. Olha só a situação, irmãos e irmãs. Mataram os filhos e comeram um dos seus filhos. E a situação era o seguinte, que no dia seguinte, o filho da outra mulher também tinha que ser consumido. Mas essa outra mulher ela escondeu o filho. Foi por isso que uma dessas mães foi até o rei. A Bíblia diz que quando o rei ouviu isso, ele rasgou as suas vestes. Olha a situação degradante que estava acontecendo com Israel. Com esse mesmo povo, escolhido pelo próprio Deus, primogênito entre todas as nações. Mas infelizmente esse povo não ouviu a voz de Deus. E muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós deixamos algo acontecer dentro da nossa Samaria, porque como diz ali o versículo 1, ouve a voz de Deus. Em Samaria, o povo de Deus não ouviu a voz do Senhor.
Mas também a palavra do Senhor nos revela que haviam 4 pessoas. 4 pessoas à margem que não eram bem vistas para a sociedade. Aqui o pastor ontem nos trouxe uma palavra abençoada, né, sobre o racismo. E aqui também nesse contexto, uma outra classe social de pessoas que eram marginalizadas da sociedade. Não eram bem vistas na sociedade. Eles não estavam dentro da sua cidade. Não, eles estavam do lado de fora. E a Bíblia não cita o nome, eram pessoas anônimas, eram simplesmente 4 homens. 4 pessoas leprosas. Não podiam entrar dentro da sociedade, porque nós sabemos o que era aquela cultura. Tinha uma visão a referente aos leprosos. Enfim, amados irmãos e irmãs, a Bíblia nos relata que esses 4 homens, esses 4 leprosos, diziam assim, ó, o que adianta nós ficarmos aqui? Primeiro que eles não nos dão oportunidade para nós entrarmos na nossa cidade. Aos olhos da sociedade, aos olhos do rei, aos olhos do nosso povo, nós não temos esperança. Nós merecemos a morte. Isso era a visão daqueles que estavam de dentro da sua cidade. Isso também reflete também os nossos dias de hoje. Qual é o nosso olhar como cristão? Diante das pessoas que de certa forma são marginalizadas, são excluídas, nós como servos e servos do Senhor temos que ter olhos de misericórdia, estender a nossa mão. É porque isso é o que faz o Evangelho, é que isso que faz o Espírito Santo que habita dentro de nós, quando nós ouvimos a voz do Senhor, como disse aqui o profeta Eliseu. Nós estendemos as nossas mãos, nós temos que ter empatia para aquele que está ao nosso redor, para que se eles sofrem, nós também sofremos. Se eles se alegram, nós também nos alegramos. Tudo no Senhor, para a glória de Deus. Então eles disseram que nós não vamos ficar aqui. Porque não era somente a fome, mas também era um desprezo do seu próprio povo. Então eles falaram, então nós vamos lá para o arraial, vamos para lá para o exército do inimigo. Porque de certa forma lá tem alimento, nós poderemos comer se eles assim deixarem nós comermos. Se porventura nós chegarmos lá, se eles deixarem nós comermos, de certa forma algum tempo nós viveremos. Mas se porventura eles não vierem nos matar, simplesmente nós iremos morrer. Enfim, de certa forma esses homens, amados irmãos e irmãs, eles tiveram atitude. Porque se de um lado da cidade, o seu povo menosprezou, não dava o valor devido, então eles tinham que buscar uma outra forma de sobrevivência. E aqui eu trago um paralelo para as nossas vidas nos dias de hoje. Quantos leprosos espiritualmente, quantas pessoas estão aí fora, estão gritando do lado de fora da nossa Samaria, gritando por socorro, gritando pelo um aperto de mão, pelo um abraço, gritando pela uma situação de ouvir uma palavra de fé, de esperança. Mas muitas vezes as nossas atitudes, as nossas religiosidades, achamos que é melhor ficar dentro das nossas muralhas de Samaria. Não termos a sensibilidade de ouvir a voz do oprimido. Isso tem que mudar. Porque, amados irmãos e irmãs, da mesma forma que os leprosos não ouviram uma voz de esperança, de confiança, de um aperto de mão para o seu próprio povo, infelizmente as pessoas dos nossos dias, quando não veem isso com os olhos de amor, de carinho, de afeto para a igreja, infelizmente eles vão em outros meios. Mas nós temos que ser um povo diferente, não melhores e piores. Nós temos que ser um povo diferente. E essa diferença que faz dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, que nos dá uns olhos de misericórdia, olhos de amor, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Então a Bíblia nos relata de que esse mesmo exército da Síria, o exército que sitiou ou cercou essa cidade, e quando é sitiada, quando é cercada, ela é neutralizada, ela não tem atitude. Mas esses 4 homens tiveram a atitude de ir até o arraial, até o acampamento. Mas a história nos relata, amados irmãos e irmãs, de que antes desses 4 homens irem até o arraial, a palavra do Senhor nos revela que o exército sírio
ouviu um estrondo, ouviu barulhos. E todo o exército, pelo menos, ele tem 3 características. Ou ele ficava numa sentinela ou numa torre, ou ele ficava no monte ou numa muralha para ter uma visão ampla, ou muitas vezes um dos generais ele colocava o seu ouvido no solo, no chão, para ouvir o barulho se havia vindo os seus inimigos. E a palavra do Senhor nos revela de que os inimigos do povo de Deus, os inimigos daqueles que confessavam a Deus como o Senhor e o único verdadeiro, ouviram barulhos. Então o exército sírio dizia o seguinte: olha, de certa forma o exército de Israel se aliou, ou seja, se teve como alianças os heteus ou os egípcios. Então, de certa forma, nós não iremos ficar aqui, porque se ficarmos aqui, nós iremos ser dizimados, iremos ser mortos. Sim, realmente veio um exército do Senhor, 4 pessoas. E a Bíblia nos relata, amados irmãos e irmãs, que, primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos revela, no capítulo 1, versículo 27, se não me fala a memória, que Deus traz as coisas simples desse mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. Mesmo diante das diversidades da vida, o Senhor traz o que é simples ou o que é rejeitado neste mundo para confundir as sábias, para tudo seja a honra e glória do seu santo nome. Então, verdadeiramente, eu não sei o que aconteceu numa questão que eu não sei se quando os leprosos estavam pisando, juntamente se tinha o exército de anjos, eu não sei. O Senhor sei que havia um barulho vindo do céu, para que aqueles que queriam acabar com o povo de Deus fossem partir em retirada. O que eu trago isso para os nossos dias de hoje? E o que eu trago para os nossos dias de hoje, amados irmãos e irmãs, é que quando nós ouvimos atentamente a voz do Senhor, quando nós colocamos em prática, obedecemos a sua palavra, nenhum inimigo vai resistir o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós, diz a palavra do Senhor, é maior do que o que está no mundo. O que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, é o Cristo ressurreto, é o Senhor da igreja, é o que faz nova todas as coisas. Então, se porventura, como aconteceu aqui nesse contexto, o exército que representava o inimigo do povo de Deus partiu em retirada, também nas nossas vidas nos dias de hoje, tudo aquilo que vai querer nos acabar com a nossa vida também tem que partir em retirada, porque ele não vai ver simplesmente o Alexandre, não vai ver simplesmente o pastor, simplesmente o que está o exterior, mas o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós é a palavra viva, santa e poderosa, para a honra e glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nos relata, amados irmãos e irmãs, quando esses 4 homens machucados, sim, machucados não uma questão física, mas machucado na alma e no espírito, porque houvera do lado do seu povo, também ouvir diante do seu rei, que eles não tinham nenhuma esperança, que eles não tinham valor nenhum na sua vida. Isso machuca muito mais do que uma lepra. Porque palavras que machucam o nosso coração e a nossa alma. Mas a Bíblia nos diz que como esses 4 homens machucados chegaram até o arraial, não encontrou um sírio, ou seja, não encontrou nenhum inimigo em sua volta. E a palavra do Senhor nos revela que eles encontraram tenda, encontraram cavalos e jumentos, encontraram comida e bebida, encontraram ouro e prata e também encontraram roupas. 5 elementos, amados irmãos e irmãs, que essas pessoas, esses 4 leprosos, encontraram no arraial. Então, obviamente, eles comeram à vontade, beberam à vontade, porventura colocaram vestes. Mas o que nos chama a atenção aqui, amados irmãos e irmãs, é que eles não ficaram para si próprios. E é que isso que traz o Espírito Santo de Deus, o temor do Senhor em nossos corações. Porque eles disseram o seguinte: nós
estamos fazendo algo de errado. Se nós temos toda essa abundância de alimento, tudo isso aqui, aqueles nossos povos, mesmo que não deram valor para nós não podemos ter as mesmas atitudes deles. Isso que eu trago para nós, irmãos e irmãs, como servos e servas do Senhor. Da mesma forma que recebemos de graça, também nós temos que dar de graça. Porque nada nos pertence. Filho, marido, esposa, objetos, casa, nada nos pertence. É tudo do Senhor. Tudo pertence a Deus. Nós somos simplesmente mordomos, ou seja, nós temos que ter o intuito de preservar, conservar, tratar aquilo que Deus nos colocou em nossas mãos. Mas a atitude desses 4 leprosos, eles disseram o seguinte, se nós ficarmos com isso tudo para nós, e ao amanhecer, nós seremos castigados. Ou seja, eles tinham tanto temor do Senhor, de que no mundo espiritual eles sabiam que se ficasse aquilo com eles, isso era ruim diante dos olhos do Senhor. Mas nós, amados irmãos e irmãs, como servos e servas, como embaixadores do reino de Deus, nós não temos que fazer a obra de Deus preocupados com a ira, que Deus vai nos castigar. Não, esse não é o nosso olhar. Nós temos que fazer isso tudo por amor e graça em Cristo Jesus o Senhor. Isso se gera naturalmente quando nós confessamos a Jesus como Senhor Salvador. Porque quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. E quando se trata que tudo pertence ao Senhor, nós temos que estender as nossas mãos, muito mais do que os membros dessas nossas mãos, mas também toda a nossa vida para a sociedade que está sendo exclusa, que está sendo desvalorizada. Não somente como foi dito, vou repetir, como foi dito na questão racial, mas qualquer outro grupo que se sente marginalizado, que se sente sem valor na sociedade. A igreja ela tem que fazer diferença. E essa diferença não são os nossos méritos, não é um rótulo institucional, mas o que tem que fazer diferença é o que está dentro de nós. É a palavra, essa mesma palavra saída, revelada pelo profeta Eliseu, de que nós temos que abrir o nosso coração e a nossa mente, de estarmos atentos à voz do Senhor. E quando nós estamos atentos à voz do Senhor, nós temos que estender a nossa mão para aqueles que estão chorando. Muitos leprosos espiritualmente estão chorando os nossos muros de Samaria. E será que as nossas atitudes têm que ser como desse povo, como desse rei? Deixarmos de lado, ou seja, tem que morrer, tem que ir para o inferno? Não. Não é isso o intuito, não é isso que o próprio Cristo revelou para a sua igreja. É que as nossas Samarias têm que estar abertas, porque nós ouvimos a voz do Senhor. E deixamos a voz do Espírito Santo agir dentro de cada um de nós. Vou repetir. O que faz a diferença não são nós simplesmente como pessoas, mas a pessoa única chamada Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona a fazer da nossa Samaria um local de que o Evangelho seja pregado. Eu disse aqui 5 elementos que essas 4 pessoas encontraram no arraial do inimigo. 5. Primeiro, encontrou tenda. E tenda aqui, amados irmãos e irmãs, revela local, ou seja, de habitação. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, como disse aqui o profeta logo no versículo 1, ouve a voz do Senhor. E quando nós ouvimos, obedecemos e praticamos a voz do Senhor, nós não somente nos tornamos uma tenda, ou seja, um tabernáculo, um santuário da habitação da glória de Deus, como também fazemos dessa habitação para que as outras pessoas também possam se tornar a habitação da glória genuína do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É isso que nós temos que entender e compreendermos, amados irmãos e irmãs. Que nós somos habitação exclusiva da glória e da manifestação de Deus.
Segundo ponto, diz aqui que eles encontraram cavalos e jumentos. E cavalos aqui, amados irmãos, eram cavalos de guerra. Ou seja, eram bem tratados. Eram acostumados a guerrear. E também encontraram jumentos. Jumentos aqui é uma questão de resistência, de força, que carregavam cargas. E o que nós podemos trazer aqui, tirando da existência para a nossa realidade da nossa vida? Da mesma forma que os cavalos eram meios de locomoção, de sair de um local para outro, nós como servos do Senhor, como a igreja de Cristo Jesus, o maior veículo da face da terra que o Senhor revelou à igreja é de nós anunciarmos as boas novas. Como foi dito aqui, temos que anunciar as boas novas. E o que são as boas novas? É Cristo Jesus o Senhor. É a palavra de Deus. É a glória de Deus se manifestando dentro da igreja, para que o que está dentro da igreja atinja essa sociedade que, de certa forma, está sendo machucada, ferida na sua alma e no seu espírito. É isso que nós temos que ser. Porque, da mesma forma, como eu disse, que os cavalos eles eram instrumentos de envio, de locomoção, nós como servos do Senhor somos enviados pelo Espírito Santo. E que os jumentos aqui que eram uma questão de resistência, e isso também traz para nós que nós temos que ter a força do Espírito Santo. Diante dos arraiais dos filisteus ou dos sírios, dos inimigos, nós temos que estar resistentes, porque o que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Terceiro elemento, comida e bebida. Então eles comeram à vontade, beberam à vontade. E quando nós, amados irmãos e irmãs, ouvimos a voz de Deus, temos a sensibilidade de deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida, independente dos arraiais que se encontram em nossa volta, independente da discriminação que estão em nossa volta. O que nós temos que levar para esse povo sofrido, machucado, é o que nós recebemos. Sim, é uma questão social, porque nós temos também nos sensibilizar com as pessoas, de certa forma, que precisam de alimento, numa questão social. Levarmos também o alimento físico, mas interagimos com o alimento físico, é o pão vivo do céu. E esse pão vivo do céu é Cristo Jesus do Senhor. Aleluia! O que nós nos alimentamos é o pão vivo do céu, que é a palavra de Deus. E quando eles se encontraram aqui, não somente os leprosos, mas também todo o povo, é que houve provisão divina. Graças a Deus, nós não temos faltado nada. Tudo o Senhor tem nos sustentado com a glória de Deus. Nós nos alegramos no Senhor, porque nada tem nos faltado. Seja o alimento físico, seja também principalmente o pão vivo do céu, que é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o quarto elemento aqui que a palavra do Senhor nos revela: prata e ouro. Riquezas. Imagine-se 4 pessoas que não tinham nenhum alimento e de repente encontram riquezas. Mas nós, como servos de Deus, vou repetir, quando nós nos humilhamos e submetemos à mesma voz do único Deus verdadeiro revelada pelo profeta Eliseu, nós também temos riquezas, muito mais do que ouro e prata, diz a palavra do Senhor. Como Jesus ali nos revela, que nós herdamos nele, em Cristo Jesus o Senhor, uma coroa incorruptível, na qual os ladrões não roubam, na qual as traças não podem corroer, uma herança chamada a vida eterna. A igreja tem essa convicção, a igreja tem essa fé genuína baseada na palavra de Deus, que em Cristo Jesus o Senhor, não somente nós temos essa riqueza da convicção da salvação,
que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, mas que também nós possamos, dia após dia, revelar essa verdade para esse povo que de certa forma está sendo excluído na sociedade. Essas pessoas também têm todo o direito em Cristo Jesus o Senhor de ouvirmos da igreja, de sairmos das nossas samarias e confrontarmos os arraiais do inimigo e dizer diante de todos os inimigos que essas pessoas, elas também têm o direito em Cristo Jesus o Senhor de herdar a coroa da vida eterna. Graças a Deus, amados irmãos do Senhor, porque a cada dia nós temos essa convicção de que nós temos essa certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. O quinto e último elemento fala sobre roupa. Então, não somente tinha o local de habitação, que era a tenda, que não tinha somente aqueles animais, os cavalos e jumentos, que não só tinha somente comida e bebida, que não somente tinham prata e ouro, mas também tinham vestes. Vestes novas. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9 até o 17. Quando João, o apóstolo João, é arrebatado, e segundo a palavra de Deus, ele está lá à frente a um dos anciãos, diante dos seres. E um desses seres diz assim para João: João, observa, olha aquela multidão. Sabe quem é essa multidão? O que significa elas? Aí João diz assim: eu não sei quem é, tu podes me revelar? Então um dos seres diz assim: João, são aqueles que saíram da grande tribulação, na qual as suas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E nós cremos, amados irmãos e irmãs, quando nós não fechamos a nossa Samaria com acepções de pessoas. Pelo contrário, quando nós ouvimos a voz do Eterno, abrimos a nossa Samaria para entrar a revelação da palavra de Deus, e que nós temos essa convicção de uma vida em santidade, porque aqui novas vestes, quando nós estamos pisando aqui neste mundo, fala sobre santidade, que nós temos que ter uma vida em santidade voltada no altar de Deus, e que essa santidade vai revelar aquelas pessoas machucadas que elas também podem ser santas na presença do Senhor. Que um dia elas também possam estar inseridas nessa grande multidão, como diz aqui a palavra de Deus lá em Apocalipse. E mesmo que diante da sociedade, mesmo diante das instituições, que essas pessoas são menosprezadas, mas não são menosprezadas diante dos olhos do fogo de Jeová, diante dos olhos daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Nós cremos, amados irmãos e irmãs, de que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos essa clareza de que um dia nós estaremos inseridos nessa mesma multidão vista por João, o apóstolo João, e que nós também estaremos com as nossas vestes brancas, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas nós não precisamos chegar até a eternidade. Nós podemos confessar nos dias de hoje que a nossa vida está pautada, revelada, curada, salva diante do sangue carmesim de Cristo Jesus, o Senhor. Lembra da profecia de Eliseu? O que foi que saiu da boca de Eliseu revelada pelo próprio Deus? De que um dos servos, na qual o próprio rei Jorão encostava na mão, e quando Eliseu disse assim: nesta mesma hora vai acontecer isso e isso, ou seja, a medida de farinha, a medida de cevada vai custar isso. Então, o servo do rei, enviado por Satanás, falando assim: mesmo que o Eterno, mesmo que o Senhor abrisse a janela do céu, isso não vai acontecer. Aqui, amados irmãos e irmãs, quem falou isso não foi o ímpio lá da Síria, não foi um povo pagão, não, foi o que estava dentro de Samaria,
que conhecia a história do Deus único e verdadeiro. Então, o que nos traz atenção aqui, amados irmãos e irmãs, é a religiosidade que nos cega espiritualmente, que nos coloca surdo espiritualmente. Mas quando se trata da boca de Deus, quando sai da revelação de Deus, ela já aconteceu. Ela acontece nos dias de hoje e ainda há de acontecer. E que olha o que saiu da boca do profeta, revelada pelo Senhor. Então, servo, você falou isso? Então somente com os teus olhos você vai ver. Mas você não vai tocar nenhuma comida o que você falou. E lá no decorrer da história, diz que quando esses leprosos anunciou ao rei, o rei de certa forma achava que era uma artimanha dos sírios para pegar eles. Mas então levam 5 cavalos e os servos dos reis chegam lá no arraial e veem tudo aquilo, a notícia chega para o rei. A prova concreta, aquilo que Deus revelou, chega para o rei. Então todo o povo de Samaria, então Samaria, ela abre as suas portas e vai até o arraial. E na entrada da porta diz que aquele mesmo servo que blasfemou com a palavra de Deus, o rei colocou ele como encarregado. Mas a Bíblia diz, amados irmãos e irmãs, que verdadeiramente ele não tocou nenhum alimento. Ele viu, mas ele não tocou. O que a palavra do Senhor nos revela é que ele foi esmagado pelas pessoas. Uma história triste nesse ponto é que nós, de certa forma, não podemos desvalorizar a revelação que vem da palavra de Deus. Porque quando nós nos desvalorizamos, quando a nossa Samaria desvaloriza a palavra de Deus, no mundo espiritual, amados irmãos e irmãs, nós somos esmagados pela cilada de Satanás. Mas nós somos homens e mulheres de Deus, vestindo com as vestes do sangue do Cordeiro, que um dia nós teremos um corpo glorificado. Mas tudo começa aqui. Como nós somos homens e mulheres de Deus, vou repetir para finalizar. Abrimos a nossa Samaria. E o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo, a mesma palavra que revelou ao profeta Eliseu, houve-se um anúncio das boas novas. Isso que nós temos que fazer com a nossa Samaria. Anunciar, seja qual for a pessoa, que ainda há esperança, que ainda há o único Deus verdadeiro que faz nova todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, para que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Amém, irmãos? Deus nos abençoe para a glória de Deus. Vamos ter agora um momento de oração, agradecendo ao Senhor por esse momento de reflexão e de meditação da sua palavra. Oremos. Pai Santo, nós rendemos graças a Ti por esse momento tão sublime e eficaz na Tua presença. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. O dom da vida que vem somente do Senhor. A cada dia possamos ter o entendimento de que nós só estamos aqui por causa e por meio da Tua misericórdia. Obrigado, Pai, pela Tua graça e pelo Teu poder. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora um momento também de oração pelos pedidos de oração. Nós vamos continuar orando pela nossa irmã Beth, né? A nossa irmã Beth está hospitalizada. Ontem foi pedido oração pelo Sérgio, o José Carlos. Continuar orando também pela Val, pela a nossa irmã Celi, o nosso irmão Estevão, também pelo nosso pastor Enoque, pelos profissionais de saúde, pelo amigo da nossa família, né, o senhor Makoto, pelo Leonardo. Enfim, irmãos, nós vamos orar todos aqueles pedidos que não se encontram aqui, mas que se encontram no seu coração. Nós vamos ter esse momento de oração. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, mais uma vez nós elevemos os nossos pensamentos a Ti. Diante do Senhor, colocamos a vida da nossa irmã Beth, da Val,
do José Carlos, do Sérgio, do Makoto, do Leonardo, enfim, Pai, todos aqueles que se encontram enfermos, seja aqueles que estão nos hospitais, qual seja a enfermidade, cubra com teu sangue e com teu poder. Nós cremos no único Deus verdadeiro, o mesmo Deus de Eliseu, é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã. Nós cremos no Deus imutável, incomparável e insubstituível. E na autoridade que é em teu nome, Senhor, cura, liberta e salva para a honra e glória do teu nome. Pai, também nós invocamos o teu nome para os profissionais de saúde. Aquelas pessoas, ó Pai, que estão direto e indiretamente lidando com essa situação. Seja os enfermeiros, os médicos, as pessoas que trabalham na limpeza, as pessoas que trabalham na alimentação, na cozinha, enfim, Pai, todos os demais profissionais que precisam sair de seus lares. Também nós colocamos as nossas lideranças, governantes, os cientistas, a nossa economia. Colocamos também, Pai, os empresários. Tudo está no teu altar. Pai, o que haja dentro de nós e cada um de nós, ó Pai, o temor do Senhor. Que possamos entender e compreender, Pai querido, que tudo está em tuas mãos. Nós somos dependentes, sem reservas, exclusivamente do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Pai, inunda com teu poder, com a tua graça. Acampa ao nosso derredor os teus anjos, livra de todo mal. Sentes, ó Pai amado, que nós não estamos sozinhos. Nós temos o único Deus que faz nova todas as coisas. Inunda com teu poder, com a tua graça, com a tua proteção, com a tua provisão. Porque nós somos a tua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Em nome do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que nós te agradecemos, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã, para a honra e glória do nosso Deus. Agora temos avisos com o nosso irmão Alessandro. A paz. Glória a Deus. Tenho certeza de que Deus falou fortemente ao seu coração aí na sua casa. Se você foi abençoado assim como nós fomos, acesse esse vídeo novamente, depois compartilhe ele, estará disponível aqui na nossa página no Facebook daqui a pouco e também mais tarde na nossa página no YouTube também. Então você pode estar compartilhando. Amém? Louvamos a Deus por essa palavra e que você possa estar acolhendo ela em nome de Jesus. Nós lembramos os nossos avisos de hoje. Primeiro, quero lembrar vocês que o vídeo preparado com muito carinho para o nosso Ministério Infantil, para as nossas crianças, já está na nossa página. Hoje, em especial, foi a minha mãe que fez. Glória a Deus. Hoje, esse domingo de manhã, é na nossa casa. Então, que vocês possam estar assistindo, tenho certeza que Deus estará falando às nossas crianças através desse vídeo também, assim como tem falado todos os domingos com os vídeos que o nosso Ministério Infantil tem preparado com muito carinho. Então, chame a sua criança, assista o vídeo aqui na nossa página e também compartilhe para outras crianças que você sabe que precisam também estar recebendo essa palavra diretamente do nosso Senhor. Amém? Nós também lembramos, irmãos, que hoje nós temos culto às 19 horas e hoje é um culto muito especial, porque como hoje é primeiro domingo de junho, né, nós teremos a celebração do nosso momento de Santa Ceia. Então, assim como nós temos feito, mesmo de forma virtual, mas nós celebramos a nossa ceia nas nossas casas. Então você é desafiado a estar preparando o seu pão, o seu cálice, com o seu suco de uva, porque nós estaremos junto com o nosso pastor e a família dele, fazendo em nossas casas o momento da Santa Ceia. Então, prepare a sua ceia, tenho certeza que, mais uma vez, nesse domingo, nós seremos abençoados pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor também do culto, às 19 horas. Amém? Nós lembramos a todos que a nossa live está sempre acontecendo de segunda a sábado, às 20 horas, e aos domingos, às 9 da manhã, e às 19 horas. Amém? Nós queremos lembrar uma coisa que foi, minha mãe até me lembrou. Meus irmãos, se por acaso tem algum pedido que você lembre depois da live ou antes da live, e você não tem como entrar em contato com a gente por meio dos nossos
grupos no WhatsApp, você também pode estar deixando pela nossa página aqui do Facebook ou também pela nossa página no Instagram. Nós estaremos orando, não tenha vergonha. Nós estamos aqui como igreja para estar intercedendo por você, principalmente nesses momentos tão difíceis. Amém? Estarei cantando a música que eu cantei semana passada, porque ela é muito importante, e logo após nós estaremos encerrando a nossa live. Amém? Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. De novo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz.